Oi! Bom, dando continuidade ao nosso projeto Etsy, vou atualizar vocês de como é que tá o andamento dos trabalhos. Bom, eu pensei e achei que seria muito interessante adicionar esse clip art, né, esse conjunto de desenhos digitais, né, desenhos tradicionais que eu digitalizo, na verdade. Achei que ia ser legal adicionar uns outros elementos. Então eu fui criando, além dos coelhos, que vocês já viram no outro vídeo, eu fui criando laços. Ai, tá falando legal. Laços. Vou fazer um cesto, vou pintar ainda, e ovinhos de Páscoa também. Além disso, terminei aqui a lavanda, a cenoura e as flores. Bom, e nesse meio termo, só para atualizar vocês também, eu gosto, na verdade, eu tava pintando e eu tava percebendo que eu não tava, tipo, aquecendo antes de pintar, sabe? Assim, é engraçado, porque eu sempre começava pela coisa que eu mais queria pintar e começava imediatamente sem aquecer antes, sabe? Sem fazer um desenho antes e eu vi que isso estava prejudicando o resultado final, assim, da pintura. Não sei se isso acontece com vocês, porque às vezes a gente tá numa ansiedade tão grande, assim, de pintar uma coisa. Tipo, você faz um esboço, tipo assim, um desenho lindo, assim, de uma cesta, e você quer tanto pintar aquilo, que aí você começa pela cesta, mas você não tá, tipo, com a mão, sabe, assim, aquecida. Sei lá, eu acho que isso faz muita diferença pra mim. Pode ser que outros artistas, tem gente que sim, tem gente que não, provavelmente, mas faz muita diferença, assim. O primeiro que eu começo a pintar sai mais ou menos, e o último, que eu já tô com a mão bem aquecida, treinada, já não tô tremendo mais tanto, o último sai, tipo, quase na primeira pincelada, sai quase perfeito. E o primeiro é sempre o mais cagado e só que e o pior é que assim, o primeiro é geralmente o que eu mais quero pintar. Eu falei, eu tô cometendo esse erro muito frequentemente, então tô precisando aquecer. Vou aquecer a mão antes de pintar. E ontem eu fiz uma coisa boa que eu queria já desenhar. Meu filho estava na sexta-feira comendo um monte de mirtilo. E aí ele estava comendo e rindo aqui, bem na cadeira aqui da frente, assim, comendo e rindo e tal. Aí eu falei, cara, isso dá muito para desenhar. E o que que eu fiz? Claro que eu desenhei, né? Olha ele aqui. Comendo e rindo, assim, né? Comendo mirtilo, ele adora mirtilo. Aí ele se chama Killian. E aí eu fiz ele, desenhei alguns mirtilos para dar uma decoração, né, assim. E escrevi o nome dele também, tudo em aquarela. E esse tom de azul petróleo, eu tava doida para chegar nesse tom e eu consegui alcançar esse tom, foi tipo muito bom. E aí fui fazendo esse desenho, então fiquei com a mão mais aquecida e aí parti para os laços que eu queria pintar. E aí pintei ontem os laços, finalizei a cenoura e a lavanda e ficou tudo assim, gostei muito dos resultados que eu alcancei, sabe? Eu acho que realmente para mim aquecer a mão assim antes de pintar faz muita diferença, sabe? Não que se não aquecer não vai, mas é legal, sabe? Assim, é tipo, já quero desenhar uma outra coisa, então vou, desenho, pinto essa outra coisa e começo depois um projeto que é pro trabalho, assim, que lógico, eu também quero, mas é bom que eu aqueço e faço coisas que são, tipo, hobby e depois começo a trabalhar já com a mão aquecida e já tendo feito alguma outra coisa que eu já queria fazer antes, pessoal. Acho ótimo e dou super essa dica para quem tá também começando ou que tem essa mesma sensação do que eu, né? Que é, você sempre pinta o último melhor do que o primeiro. Pode ser apenas porque você não aqueceu a sua mão antes. E isso faz muita diferença, porque você pega assim e começa a tremer muito e quando você já tá aquecida já não acontece mais, assim, sabe? E aí é isso. E tô muito feliz com essa pinturinha que eu fiz mais pessoal, né? Porque assim, eu fiz muito desprendida, sabe? Assim, tá vendo que aqui, esse entorno, eu não quis fazer perfeitão, sabe? Assim, uma linha. Fiz, simplesmente deixei levar, sabe? Assim, e, cara, eu acho que eu tava ouvindo uns podcasts sobre isso, assim, eu acho que isso é uma parada que a gente, quem consome muito arte tradicional e coisa manual, a gente valoriza muito e eu acho que as outras pessoas vão começar a valorizar um pouquinho mais também, porque com essa quantidade infinita, né, de inteligência artificial e tudo sendo feito de uma forma
perfeita, né, sem erros humanos, assim. Sim, assim, a gente vai voltar a falar dessa coisa dos erros, assim, que fazem diferença numa arte tradicional. Mas, gente, é verdade. E eu acho que isso vai ser cada vez mais valorizado, assim, porque, pelo público em geral, né? Porque essa coisa perfeitona, a IA já faz. Então, sabe assim, mas quem vai querer um desenho com erro? Gente, faz muita diferença. Você pegar uma aquarela com as manchinhas dela, com um borradinho aqui, outro ali. Por exemplo, para histórias infantis, assim, sabe? As crianças pintam muito assim também, né? Com seus erros e seus acertos, e aquela mancha às vezes tá ali e, sabe assim, acaba se tornando uma outra coisa dentro da imaginação da criança, principalmente quando você está fazendo um céu, uma coisa assim. É tão legal, sabe? Assim, eu como mãe, eu compro livros feitos e ilustrados por pessoas. E eu dou muita preferência àqueles livros que mostram quem escreveu e quem desenhou. Porque eu sempre mostro para os meus filhos, essa pessoa que escreveu, essa pessoa que desenhou. Eles adoram ver isso, adoram ver que alguém fez aquele desenho. E a minha filha sempre fica comentando, nossa, mas como ela desenha bem, ou ele, seja quem for. Sabe assim, é muito legal, sabe assim, muito gratificante eles verem de onde que saiu isso, e muitos livrinhos têm a foto de quem desenhou e ilustrou. Eu acho, sabe assim, muito legal. E é por isso que eu também sou apaixonada por arte tradicional, porque, sabe, tá tudo ali, sabe, as manchas, os erros, os acertos que constroem aquela imagem que a gente tá vendo. Eu acho muito maravilhoso. E eu acho que isso vai, né, no meu, no meu simples entendimento, né, acho que isso vai ser cada vez mais valorizado, sabe, assim, porque de perfeição a gente já tem aí a IA para fazer, então acho que as pessoas, o público em geral vai começar a dar mais valor a isso. Mas mudando de assunto, falando de outra coisa, e deixando bem claro que eu não tenho absolutamente nada contra inteligência artificial, eu acho que se usado da forma correta, lógico que pode ajudar bastante, mas estou falando no contexto da arte mesmo, né? Bom, aí é isso, gente. Vamos lá. Partir aqui pro... Engraçado, hoje eu tava pensando muito, falei, hoje eu tenho uma coisa pra falar, porque eu queria gravar esse vídeo na sexta-feira, mas eu pensei, nossa, mas o que que eu vou falar, sabe assim? É fogo, né? Porque hoje em dia você tem que ter, tipo, um roteiro pra tudo, sabe? Não dá pra simplesmente abrir a câmera e falar o que você quiser, como a gente fazia nos anos, sei lá, 2000, assim, na internet. E, tipo, bombava. Hoje em dia você tem que ter um roteiro, porque ninguém pode perder tempo, porque isso e aquilo, que as pessoas estão ocupadas. Nossa, gente, é muito, assim, é fogo, né? E aí, enfim, na sexta eu falei, não vou fazer o vídeo, porque eu não tenho um tema específico que eu queria falar. Aí ontem até pensei em fazer um vídeo enquanto eu tava pintando isso aqui, mas aí eu também pensei, não sei exatamente. E aí hoje de manhã me veio a ideia, quero falar sobre esse assunto. Aí agora abri a câmera e esqueci. Maravilha, né? Um tema que eu queria falar é que nessa coisa de fazer as artes do... Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui para aquarela. Vou continuar falando. Nessa coisa de montar os elementos para fazer o kit, eu pensei assim, eu já vi kits que tem, tipo, 50, 60 elementos, muitos dos que são feitos com IA tem até 100 elementos, e outros tradicionais têm aí de uns 40, 50 elementos. Mas eu pensei em fazer um menor, sabe, assim, um mais compacto, que é o que eu dou conta, gente. Assim, como eu falo muitas vezes aqui, eu tô fazendo o que eu dou conta, sabe, assim, então eu acho que também é legal, sabe, se eu acredito que se eu fizer coisas que estejam dentro do atrativo para o público, as pessoas vão comprar, independente de ter 40 ou 50, sabe, assim. Eu acho que isso é um chamariz, assim, quantidade e tal, mas aí também é aquilo, muita coisa também se perde, né? Quando você vai ver o elemento, uma mini coisinha também tá contando. Então, assim, tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem também. Então, eu vou fazer um, cliparts mais compactos, mas dentro do que eu consigo, sabe, assim, fazer, sabe? No momento entregar. Então, comecei a ver que nessa ideia, né, de fazer elementos, um pacote menor de clipart, eu percebi que eu estava começando também... Ui, desculpa o barulho. Gente, eu tenho certeza que eu guardei um papel aqui, mas...
eu percebi que eu estava um pouco sabotando o meu, assim, o meu start inicial, sabe, assim, para a loja. Porque eu falei, eu vou fazer só uns coelhinhos, até botei no meu notepad. Falei, eu fiz uma lista, né? Coelhos, ovos, cesta, cenoura, flores. E aí pensei, não, mas vou fazer também uma cesta. Aí agora pensei, não, mas vou fazer também uma guirlanda. Aí eu fiquei assim, nossa, eu tô me sabotando, sabe? Assim, a gente sente, né, quando a gente tá começando a se sabotar. Porque tava chegando perto de eu terminar esse pacote, né, de clipart. E aí eu fiquei pensando, mas vou botar mais isso, vou botar mais aquilo. E eu falei, Marcela, você tem que parar. Porque se você ficar inventando de botar isso, botar aquilo, você não vai começar, sabe, assim. E você tem que começar de algum ponto, sabe, assim. Eu às vezes falo, aliás, constantemente eu falo comigo mesma, porque eu percebo muito na hora que eu tô começando a me sabotar, sabe, assim. Vocês têm isso também, assim, esse clique do momento que vocês começam a se sabotar? E aí eu fui começando a incrementar, por exemplo, no ovo. Aí eu queria fazer uma pintura dentro do ovo que fosse, sei lá, cenourinhas, ou então isso, aquilo. Aí eu falei, bom, se eu continuar nesse ritmo, eu não vou lançar esse negócio nunca. Porque toda hora vem uma ideia diferente e tal. Aí eu falei, não, eu vou parar de me sabotar. Sabe assim, vou dar um ponto final nisso. Fiz essa lista, eu vou começar um clipart com esses elementos e tá tudo bem, sabe? Melhor começar do que não começar. Como eu já levei anos para não começar, sabe assim? E é isso, cara. Eu, assim, fico feliz que eu tenho essa certa lucidez para perceber exatamente o momento que eu começo a me sabotar, assim, porque. E aí eu vou colocando sempre coisas mais difíceis de pintar, coisas mais complexas, coisas que vão me levar mais tempo, e nessa eu acabo não abrindo minha loja, sabe? Eu já levei tanto tempo para finalmente começar, sabe, assim, a me dedicar e tentar de fato abrir a minha loja, que eu falei, não, não vai, não vou me sabotar mais uma vez, sabe? Assim, logo agora que eu tô começando. E aí é isso, né? Eu vou pintar então esse cesto, vou pintar os ovos, depois digitalizar tudo. O processo de digitalização tá indo bem. Os coelhos todos eu já digitalizei, todos, 4. Mas são bastante. Mas digitalizei, fiz umas abelhas também. Ai, tá vendo? Não ia nem botar abelha nesse elemento, mas abelha eu achei que tava tão bonitinha. Ai, tá vendo? É assim que eu vou me sabotando. Porém, as abelhas eu consegui fazer rápido e pintar rápido, então tá tudo bem. Escolha. Vocês devem pensar, nossa, a menina é maluca, mas, gente, assim, artista é muito assim, né? A gente se cobra, a gente, sabe, assim, uma hora a gente tá se amando, outra hora a gente tá, meu Deus, por que que eu não tô sendo produtiva? Essa coisa não vai dar certo, não sei o quê. Teve até um vídeo que eu falei, ai, meu Deus, por que que eu escolhi a arte, não sei o quê. Mas assim, a gente, no geral, né, os artistas que eu conheço também, a gente segue muito o nosso coração, nossa intuição, sabe, assim, apesar de ser um caminho árduo, porque realmente não é fácil, assim, trabalhar com arte, viver de arte, mas é tão gratificante, sério. Cada pintura que eu faço, e, assim, os meus filhos, que são o meu primeiro público, assim, que eles olham, assim, e o que eu faço para eles também. Essa pinturinha, por exemplo, que eu fiz pro meu filho, e tem uma pintura também que tá no quarto da minha filha, que eu posso mostrar um dia pra vocês. Cada vez que eles olham, eles falam assim: Nossa, mamãe que pintou! Que lindo! Aí eles vêm, os dois, tanto ele quanto ela, assim, vêm os dois: Mamãe, eu também quero pintar aquarela. Aí sentam aqui perto de mim, ontem mesmo. Aí eles estavam pintando aqui também. E tão gostoso, sabe? Assim, é tão bom ver que de alguma forma eles se espelham em mim também, sabe? E que ficam felizes, sabe? Veem que é uma forma de amor mesmo, é uma forma de afeto, sabe? É uma forma de amor, sabe? Tudo que eu desenho para eles. Enfim, e é arte feita com coração, né, gente? Assim, então, é, não tem preço, sabe? Assim, parece clichê, mas é verdade, não tem preço, assim. E assim, eu sei que eu tô falando também do alto de um privilégio, assim, de realmente poder trabalhar com arte, poder me dedicar para arte, por mais que às vezes eu não tenha muito tempo como eu gostaria, né, por ter filhos pequenos,
mas mesmo assim é um prazer, sabe, assim, assim como estar com eles é um prazer também tirar esse tempo, pensar na minha loja, me dedicar a isso e pintar, é muito prazeroso. Por mais que tenha seus dias de altos e baixos, que a gente se questione, nossa, será que vai dar certo? Será que a loja vai dar certo? Não sei o quê. E, nossa, tem que produzir bastante, porque, né, o Etsy também é uma plataforma que pede que você esteja sempre colocando produtos. Mas mesmo assim, sabe, está sendo muito prazeroso o processo. Como a gente escuta muitas vezes, né, das pessoas na internet, tipo, aproveite o processo. E assim, isso é muito fácil de ser falado também, assim, depois da linha de chegada, né? Enquanto você está realmente vivendo o processo, às vezes é difícil, sabe? Às vezes você fica assim, né? Essa questão de vai dar certo ou não consome muitas vezes, né? Assim. E, e também o que é dar certo, né? Afinal, nossa, já vou começar a filosofar. Afinal, só de começar, só de tentar, já não é dar certo. Eu já penso que isso já é dar certo, sabe? Só de tentar já é super dar certo. Entendeu? Se você está se dedicando, se está botando a sua energia, o seu tempo, né, sua disponibilidade ali para fazer uma coisa que você acredita, isso já é dar certo, sabe? Então, assim, são essas coisas todas que vão me acalmando, assim, no percurso e no processo, sabe? Assim, que me fazem, de fato, aproveitar, assim, o processo. Adoro essa parte de criar, adoro a parte de sentar e imaginar as coisas que eu quero desenhar, o que eu quero colocar na composição e tal. E desenhar, de fato, isso. Pintar também, é um prazer ficar sentada pintando. Então, sim, estou aproveitando o processo, com seus altos, com seus baixos, sabe, assim, e outra coisa também que tem me ajudado muito no processo é não ficar falando muito com, sei lá, assim, com as pessoas no geral, sabe, sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou querendo fazer, quando será lançado, sabe, assim, eu, na verdade, deixei isso só pra mim, falei com meu marido, tem uma amiga também que sabe, minha irmã, obviamente, assim, acho que minha mãe sabe, né? Não sei, enfim. Falei com pouquíssimas pessoas e só pessoas que, assim, não me cobram muito. Porque a coisa mais chata é a gente estar se dedicando a um projeto e, por mais que seja, assim, de forma amorosa e carinhosa, né, que as pessoas estejam, assim, só de uma forma carinhosa, perguntando: e aí, como é que tá aquele projeto? Você já lançou? Tem prazo para lançar? Às vezes é tão difícil, né? Assim, não sei como é que é pra vocês, depois pode até comentar aí embaixo. Às vezes é tão difícil quando alguém te pergunta e às vezes foi naquela semana que você não conseguiu fazer nada, sabe? Assim, aí você fica assim, putz. E, enfim, por um lado, para algumas pessoas pode até ajudar e motivar, assim, mas para mim eu sei que isso ia me causar muita ansiedade, assim, se eu contasse para mais gente e as pessoas ficassem me perguntando, mas lança, faz isso e tal, porque por mais que seja de uma forma muito amorosa, eu acho que eu não. Eu ia ficar mais preocupada, mais insegura, talvez, né? Assim, também de lançar e também tem que ficar falando, assim. Então, às vezes, a melhor coisa mesmo é você lançar e não falar com muitas pessoas sobre isso, só as pessoas realmente mais próximas, porque de cobrança já basta a gente, né? A gente se. Nós mesmos, nós nos cobramos tanto internamente, né? E aí vem uma outra pessoa e fica perguntando, assim, pode ser bem assim, né, atrapalhar, né, nesse processo, assim, e te deixar mais pilhada e tal. Enfim, gente, aí é isso, um pouquinho que eu queria falar. Saindo desse papo super cabeça. Nossa, gente, aqui na Alemanha, né, teve as férias de Páscoa. Aqui é meio diferente, eu não sei mais, assim, não me lembro mais como é que era no Brasil, mas aqui tem várias fériasinhas espalhadas durante o ano. Que eu me lembro no Brasil, e eu estudei sempre na rede pública, então, assim, de fato tinha os períodos da greve e tal, mas do que eu me lembro de quando estava normal, eu acho que era só praticamente 3 férias, não era? Tipo, meio do ano, que tem aquelas férias de junho, julho, e final do ano, né? Que é as férias do Natal, que emendava meio que no começo do ano, entendeu? Assim, sei lá, 2 férias. Eu acho. E aqui não, aqui tem várias fériasinhas. E aí a minha filha, né, tava de férias do kindergarten. Então a gente viajou para pra Itália, né? Para um lago que tem lá, assim, que é muito conhecido, o Lago de Garda. E de lá a gente foi num parque, assim, foi super legal. E também
como é que se fala, gente? Num zoológico que tinha também uma parte de safari. É um zoológico normal e tem uma parte de safari, assim, que você saía. Gente, voltei de lá, assim, tão inspirada. Tanto que essa semana aqui que a gente voltou, essa semana, caraca, saí desenhando, desenhando, desenhando. Porque lá, obviamente, não estava desenhando nada, assim, dos projetos de trabalho. O pessoal até queria desenhar, mas, assim, realmente não tinha tempo para fazer, assim, porque, cara, a viagem acaba que a gente faz tanta coisa, né? Enfim, mas talvez numa próxima viagem, talvez eu leve algum bloquinho, pouquinhas páginas de aquarela para conseguir desenhar alguma coisa. Mas, enfim, isso é até uma coisa que eu tenho interesse, esses kits de viagem de aquarela, eu não tenho ainda, mas tinha muita vontade de comprar, assim, para ter. E aí, enfim, mas foi uma viagem, assim, super inspiradora, assim, sabe? Ver o lago, ver as crianças brincando e rindo, sabe? Assim, jogando pedra no mar, e eles no parque brincando, assim, nos zoológicos, os animais, assim. Enfim, eu lutei, gente, pra quem, né, assim, gosta de arte e tal, assim, foi assim, ó, voltei com muita vontade de desenhar. Assim como toda viagem nossa, eu volto assim, tipo, pelo amor de Deus, eu tenho que desenhar. Com muita vontade de desenhar, de pintar, de fazer as coisas. E essa semana eu tô assim, me dedicando, me dedicando, me dedicando. Sabia que tô cortando aqui esse gesto aqui, muitos alemães não conhecem. Isso é uma coisa do Brasil, gente. Tá ok, pode ser que isso tenha sido criado em algum outro lugar, mas assim, outro dia até apareceu aqui na TV daqui da Alemanha, assim, em coisa de criança que tem informativo, que eles foram visitar o Brasil, aí uma das crianças na escola, assim, fez assim. E aí os alemães, né, que eram os entrevistadores, assim, estavam tentando fazer isso, eles não conseguem, assim, alguns até conseguem, mas isso aqui não é uma coisa comum aqui. Enfim, aquelas informações que ninguém precisa, mas também ninguém tá aqui pra. Gente, aqui não é um canal pra gente produtiva ou que quer aprender assim, alguma coisa. Não, aqui é um canal pra gente conversar, pra gente trocar, pra gente se conhecer. Enfim, fora esse assunto inútil. Enfim, voltei super inspirada, assim. E aí pintei, produzi bastante, sabe assim. E daí comecei a pensar em peças novas, assim, para essa composição de clip art. Mas caiu nesse tema de estou me sabotando, sabe? Não posso também botar tantos elementos que eu não consiga fechar esse clip art, sabe? Assim, quero realmente fazer, né, assim, o suficiente de elementos, sabe? Assim, o que eu dou conta e não a mais que eu não termine, sabe? Porque se você está fazendo um clip art sobre Páscoa, gente, pode ser interminável, assim, você pode fazer tantas coisas, são tantas as possibilidades que você não acaba, sabe? E esse foi um tema que ficou, assim, na minha cabeça durante essa semana e que eu queria conversar um pouco com vocês, né? Como a gente bateu esse papo e foi maravilhoso. E é isso, gente. Volto aqui, né? Provavelmente essa semana também vão surgir outros assuntos que eu vou pensar e vou ligar a câmera para falar. E é isso. A gente se vê. Ah, antes de desligar, queria dar uma dica de podcast, como eu já dei alguns vídeos atrás e eu quero que isso seja uma constante também. Dicas de podcast, livros e tal. Gente, essa semana eu estava ouvindo um podcast tão maravilhoso da Isa Ribeiro, que é o podcast. Porque o nome do podcast não é Isa Ribeiro, é. Deixa eu só ver aqui no meu celular. Um minutinho. Eu acho que não dá pra ver sem desligar a câmera. Enfim, o podcast dela, eu vou deixar o nome aqui embaixo. Nossa, gente, maravilhoso, assim. E ele é bem curtinho, então eu acho que assim, ela não fala sobre arte, assim, é, talvez sim. Enfim, mas ela não é tipo, não desenha ou pinta, assim, que eu saiba. O podcast dela fala de assuntos variados. Ela também é mãe, ela produz conteúdo para internet, assim. E, gente, acho maravilhoso, assim, adoro pintar, ouvindo, sabe, assim, ela fala de vários assuntos que podem se aplicar à arte também, é por isso que eu escuto, e que se aplicam no dia a dia. Um dos que eu mais gostei foi sobre dirigir, porque dirigir para mim, por um bom tempo, e ainda é um pouco, assim, um tema, sabe, assim, tem um pouco de receio, assim, de dirigir e tal, porque eu aprendi a dirigir aqui na Alemanha, então não dirijo há muito tempo, tenho uma carteira há menos de 2 anos,
Então, mas assim, aos poucos tô pegando o gosto, sabe, assim, de dirigir, mas ainda não é uma coisa que eu super ame. Mas enfim, a gente pode falar disso num próximo episódio. Por hora é isso. Beijo e a gente se vê.